Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje eu vou trazer a resenha de um dos livros do meu autor preferido, o Stephen King. Um dos livros meio B dele, né? Pelo menos pra mim é meio B, né? Porque não é daqueles livros que tiveram um grande, né? Nossa senhora, o grande lançamento do Stephen King, mas que é um livro muito gostoso de se ler, né? Que num primeiro momento, não vamos nos adiantar, né? Eu já começo a falar assim, já saio, né, dissertando tipo bicho. Mas não é o caminho, né? Antes de falar, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe, certo? Então vamos lá. O livro que eu vou trazer hoje é esse aqui, ó, que é numa versão tiquitita aqui, né? Pequenininho, mas é texto integral, né? Do ponto de leitura, o Buick 8, que num primeiro momento parece uma releitura, né? Do outro livro que ele tem de carros endemoniados, que é do Christine, né? Mas esse livro aqui é completamente diferente, tá? E eu acho que talvez por isso que ele seja um livro que ele não tem tanta, né, tanto hype, porque é um livro que ele usa, né, a situação do carro e tal, aquela coisa toda, né? Esse livro aqui começa com uma morte, né, do policial Curtis Wilcox. E aí o policial é morto, né, uma tragédia ali e tal, o cara é atropelado. E quando ele é atropelado por um motorista bêbado, uma morte estúpida, né? O filho dele, o Ned, acaba se aproximando dos parceiros do pai e tal, né? Ele começa a frequentar a delegacia de polícia numa forma de se aproximar do pai, aquela coisa toda, sabe, de ter um resgate e se sentir mais próximo do pai e tal. E como você sabe, uma das coisas que eu mais gosto de ver, independente do autor, tá? Mas uma das coisas que eu mais gosto de ver é essa aproximação dos personagens. Para mim é uma das coisas que mais conta, sabe? Quando vai contando a história dos personagens, quando vai dissertando sobre os caras e tal, sabe? A vida pessoal dos personagens me interessa tanto quanto a história. E muitas vezes esse lado meio paranormal das coisas nem me interessa tanto, sabe? Acaba se tornando meio fora de contexto. Sabe? Um pouco disso acontece aqui, tá? Apesar de que o lado paranormal aqui do carro, ele me lembra um pouco o universo do Lovecraft, sabe? Cthulhu e tal, sabe? Principalmente na parte de descrição das criaturas. Não vou dar spoiler, tá? Fiquem tranquilos. Mas os 70% do livro, mais ou menos, sabe? Não sei te dizer bem ao certo, ele vai dissertando sobre as percepções dos personagens, sabe? Então, como ele vai contando cenas, sabe? Da relação entre os personagens com o carro, os personagens com o pai, os personagens, sabe? Vai dando essas percepções de cenas diferentes entre eles, sabe? Vai criando uma aura muito legal em função daquilo, porque o carro acabou se transformando num personagem vívido e ele é contado como se ele fosse fizesse parte da delegacia. O carro em si foi encontrado num posto de gasolina abandonado lá nos anos 70 e ele é guardado dentro da delegacia, num depósito abandonado, e lá ele fica. Simples. E a história vai se desenrolando a partir dali, né? E à medida como as coisas vão contando, vai traçando esses paralelos das histórias dos guardas com o Ned, com o Curtis, e tudo isso é colocado de uma maneira meio mosaico. E talvez tenha sido esse o lance que me pegou, sabe? Porque tu fica no meio da história e caramba, para que lado vai isso, sabe? Porque deve contando a história do Ned e tal, e tu vai te relacionando com o Ned, porque, né, perdeu o pai e tal. E tu vai chegando próximo daquilo, sabe? Tu vai te sentindo mais próximo daquele personagem, porque são personagens críveis, são personagens que fazem parte disso. E o King escreve bem isso. Eu, pelo menos, me relaciono com os personagens do King dessa forma. Eu consigo me relacionar com eles dessa maneira, sabe? E o Buick 8, que, né, deixa eu pegar aqui de novo, tem disso, sabe? Então, eu acho que essas situações, sabe, me agradaram. Sobre a edição do ponto de leitura, sabe? Apesar de eu não ter mais pego edições assim, que são essas edições de bolso, né, essas pequenininhas, a única coisa que eu tenho uma ressalva é com relação aqui, ó, à abertura dela, tá? Quem tem essas edições, sabe, quem vai comprar elas tem que tomar cuidado, porque à medida que vocês vão abrindo, ó, ela pode abrir o miolo, tá? Eu até comentei isso no vídeo que eu falo sobre o Talismã e a Casa Negra. Tem que tomar cuidado, sabe? Aqui, apesar de não ser um livro muito grande, ele tem 460 páginas, ele não aconteceu isso comigo, tá? Ele tá bem tranquilo, porque daí eu já tomei um pouco mais de cuidado na hora da leitura, tá? Tá sujo aqui em cima. Limpar isso. Enfim. Mas, tipo, eles conseguem andar bem, o livro anda bem e tal.
E aqui você só tem que tomar esse cuidado aqui com a edição. Mas o texto né, é total e tal. Ele tem uma versão também depois da Suma de Letras, que eu acho que é a versão que agora é a que mais tem por aí, né? Que é a versão que vocês mais conseguem andar, né? Conseguem ficar. Então, é um livro que fala sobre relacionamento, é um livro que fala sobre, sabe, amizade, é um livro que fala sobre obsessão, ou obsessão de, né, curiosidade, essas coisas todas. E eu acho que é um daqueles livros que estão no meio da bibliografia do King, que vale a pena dar uma conferida, sabe? Que fica meio... Tem algumas coisas que estão meio escondidas, sabe? Eu procuro trazer um pouco disso, sabe? Que é que nem o caso... O Joyland até foi bem celebrado, sabe? Mas o Buick 8 é um dos livros que ele ficou meio... Que ele tá meio escondido, sabe? Que ele fica ali meio escondidinho, sabe? Algumas coisas que estão meio... que ficam... que não é o Carrie, sabe? Aquelas coisas meio, sabe? Que são super celebradas, que todo mundo fala muito e tal, sabe? Que todo mundo já leu, que tem várias adaptações e tal. E o Buick 8 é um desses casos, sabe? É um livro bom de se ler, que ele traz um King com um tipo de literatura um pouco diferente e que eu acho que faz todo sentido a leitura dele, sabe? Até para fugir um pouco das sempre as mesmas coisas, sabe? Pelo menos esse aqui. Eu não trago os que eu não gostei, tá? Vocês sabem disso, né? Eu não trago os livros que eu não gostei. Então, para mim, esse tipo de leitura aqui, pelo menos esse aqui me agradou bastante, tá? Aí vocês vão me perguntar, bom, Rodrigo, mas aí tá. Tu que é um cara sincero, que abre o teu coração, né? Tu acha que a parte da literatura ali, aquele lance mais sobrenatural, faz sentido? Não sei, cara. Não sei. Acho que não seria tão necessário, tá? Não seria tão necessário. Porque talvez, sabe, tem alguns momentos, sabe? Não sei se talvez seja eu que esteja me tornando um cara um pouco mais... Sabe aquele lance do Rose Madder? Eu já falei isso no negócio do Rose Madder. Talvez eu esteja ficando mais exigente com relação a isso, sabe? Talvez seja eu. O tipo de literatura que eu esteja buscando. Talvez eu esteja mudando. Talvez seja eu. O tipo de leitor que eu estou me transformando. Talvez seja a mudança, não é o King que tem que mudar, e sim eu que estou mudando, sabe? Talvez seja isso. Talvez o King não é mais o meu escritor preferido, entendeu? Talvez seja isso. Talvez eu tenha que procurar outros tipos de história, outros tipos de leitor, sabe? Outro tipo de literatura. E... não sei, tá? Reflexões, né? Reflexões. Porque eu acho que faz todo sentido, sabe? Porque ele foi um livro que foi escrito em 2002, sabe? Eu peguei ele bem depois. E eu fiquei muito mais interessado em saber como o Ned ia se ter o avanço como o Ned ia ver o pai dele depois de saber toda essa história dentro do contexto dos policiais, do que necessariamente que fim ia levar a investigação do carro sobrenatural, entendeu? Quando na verdade, se fosse o Rodrigo de um tempão atrás, talvez eu cagaria. Meu Deus. Eu ia, sabe, tipo, azar, sabe? Não ia estar nem aí para a situação do relacionamento entre eles e estaria muito mais interessado em ver o circo pegar fogo com o carro sobrenatural, entendeu? Talvez seja isso. Talvez eu esteja me transformando num leitor diferente do que eu era quando eu era tão apaixonado pela história sobrenatural do King, entendem? Isso é bom, isso é ruim, eu não sei, sabe? Mas eu acho que são momentos de leitura, sabe? Por isso que, agora vem analogias, tá? Eu tô viajando aqui, sabe? Porque vocês já perceberam que esse roteiro, né? Eu tenho algumas informações, mas eu vou flutuando aqui nas minhas coisas. Porque eu acho assim, ó, eu pego livros como esse, por exemplo, sabe? E tantos outros. Eu já falei na resenha do Joyland também sobre isso, que no fim das contas, às vezes essas temáticas sobrenaturais, essas coisas que fazem parte das situações do King e tal, aquela coisa toda, para mim, às vezes elas se transformam em outras coisas, sabe? Parece que meio que não fazem muito sentido dentro da história, sabe? Eu sei que existe uma leva de fãs, sabe? Uma situação toda e tal, e eu também me incluo dentro disso, sabe? Porque aqueles livros todos que eu já li dele fizeram todo sentido para mim, fazem todo sentido para mim, e eu sou apaixonado por eles, sabe? A situação do It e tal, aquela história toda, e eles me fizeram parte, né? Moldaram o leitor que eu sou hoje. Mas obras novas, sabe? Coisas novas que ele está escrevendo, né? Nem esse aqui foi de 2002. Não sei, cara, sabe?
Talvez seja eu que esteja mudando, talvez eu seja um leitor diferente, hoje eu esteja buscando outras coisas, sabe? Talvez leituras diferentes façam, né, estejam me transformando em outra coisa. Que as leituras, os contextos sobrenaturais hoje talvez não sejam mais tão interessantes como eram antigamente, sabe? Talvez seja isso. Porque, para mim, especificamente, como eu disse há minutos atrás, o contexto relacionamento pai e filho dentro desse livro aqui, se ele fosse melhor desenvolvido, se ele fosse mais desenvolvido, para mim faria mais sentido. Então, assim, para mim, nesse caso aqui, especificamente, eu gostei do livro, ele é bom. Quem curte King vai gostar, sabe? Pode comprar sem medo, vai curtir, sabe? Eu, pelo menos, gostei muito. E eu dou nota 4 para ele, né? Vou ajeitar o meu monóculo aqui, né? Dou nota 4 para ele. É mais uma das joias que tem dentro da bibliografia do Stephen King. Então tá aí mais uma das minhas resenhas do Stephen King. Certo? Aí no processo de pesquisa eu fiquei sabendo que o diretor Jimmy Miklow, do Amanhecer Violento, né, que ele fez o filme Amanhecer Violento, comprou os direitos do Buick 8 e ele vai adaptar ele. E dos atores que parece que vão fazer parte da adaptação dele, né, tem o Thomas Jane, que já fez 3 adaptações do Stephen King, que eu gosto muito do Thomas Jane, eu acho que ele é um grande ator. Não falta nada para ele, eu acho que ele é um grande ator, sabe? Ele faz grandes filmes, sabe? Mas ele é um cara que ele acabou ficando meio relegado aos papéis de filmes mais de nicho, né? Que ele trabalhou nos filmes do Stephen King, ele fez O Nevoeiro, fez O Apanhador de Sonhos e o 1922, inclusive no 1922 ele tá muito bem, muito bem. No Nevoeiro também, aquela cena final do Nevoeiro é muito legal. Eu acho que ele deu uma dramaticidade muito legal. O Thomas Jane é um ótimo ator, sabe? Eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara que consegue entregar uma dramaticidade boa pro papel, sabe? O que falta para ele talvez seja, sabe, alguém investir uma coisa um pouco mais, sabe? Ser um pouco mais... acreditar um pouco mais nele, sabe? Eu acho ele um bom ator, acho ele um excelente ator. Mas em 1922 ele está muito bem, mostrou um lado dele que eu ainda não tinha visto, sabe? Um cara muito bom. Então tá aí, né? Buick 8 também pode virar filme, talvez seja mais uma das adaptações do Stephen King, uma dessas adaptações que a gente gosta tanto de ver no cinema, algumas delas a gente chora, né? Chora, porque o troço é ruim, que é um inferno. Campo dos Sonhos, é Campo dos Sonhos, eu acho, né? Enfim, né? Que o diga, né? Mas 1922 foi uma das últimas adaptações do It também. Então aí para dizer que os troços é bom, né? Então vamos torcer para que os caras trabalhem bem essas adaptações e, né? Vamos lá. E pergunta do Rodriguel. Você, fã de King, qual é o pior livro que você já leu do mestre? Aquele livro que você tem vontade de dizer assim, cara, isso aqui não serve nem para escoro de porta. Seja sincero comigo, seja sincero. Você já pegou umas bombas, né? Você já pegou aquela bomba que você diz, esse cara não pode que ele escreveu isso. Não pode, não pode. Eu tenho o meu, você sabe, Apanhador de Sonhos, seguido por Desespero, talvez sejam os 2 piores livros que eu já li na vida, né, do King. Então, por favor, me digam aí, abram o seu coração, me digam qual é o pior livro do mestre que vocês leram. E não tenham medo, não tenham medo. Esse lugar aqui é um lugar aberto para nós debatermos, né? Vamos falar sobre isso. Vamos abrir o nosso coração e xingar um pouco este homem, né? Que ele também erra, todos nós erramos e ele não está longe disso. Ai meu Deus, vai dar um briguedo aí nesses comentários. Mas tá bom, vamos brigar um pouco. Certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? E se não se inscreveu no canal, se inscreva, tem muito conteúdo vindo por aí. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência